Oi, então hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a exposição Remetimentos. Esse foi um projeto que a gente fez no final do ano passado. A gente submeteu um projeto para a Pinacoteca Miguel Dutra, que é a Pinacoteca de Piracicaba, e esse projeto foi selecionado e nós então montamos a exposição, né? O meu trabalho para essa exposição, ele foi um trabalho selecionado a partir de uma série de trabalhos que eu venho fazendo nos últimos anos. Acho que já faz uns 2 anos que eu tenho trabalhado com essa questão da natureza e tenho buscado um caminho ligado a experiências na natureza e para além dessas experiências na natureza, como é que eu poderia, de alguma maneira, traduzir o meu sentimento, as minhas sensações a- e essas experiências através do meu trabalho. O que eu penso bastante, eu vivo refletindo sobre o trabalho, experimentando e eu desenho muito. Porque a primeira etapa do trabalho para mim é estar em algum lugar. Então, normalmente em contato com a natureza. Pode ser algum lugar que seja aqui perto, né? Às vezes é num jardim, às vezes é numa praça, às vezes é numa praia, às vezes é no clube, lugares onde eu tenho um excesso de natureza e que eu consigo assim estabelecer uma relação mais profunda com a natureza. A partir daí, então, eu faço uma coleta de imagens. Então, às vezes essa coleta de imagens ela é feita através de fotografias, algumas vezes eu desenho, outras vezes eu faço vídeos. Eu vou juntando um material como se eu estivesse fazendo um catálogo da natureza, e aí eu vou tendo um grande arquivo. Eu acho que uma das características do meu trabalho é partir desse arquivo, dessa pesquisa, dessa busca em relação a imagens, formas, linhas que se relacionam com aquilo que me interessa. Eu fotografo bastante, não sou fotógrafa, sou artista. Então eu gosto de falar isso porque embora eu tenha as fotografias que são muito boas, embora hoje com celular quase todo mundo é fotógrafo, né? Eu acho que a questão da fotografia no meu trabalho, ela é muito ela tá para além da questão da própria fotografia, mas ela vem como uma maneira de eu registrar as possibilidades que eu encontro de elementos, como se eu quisesse é, ficar mais tempo com esses elementos. E a forma que eu encontro de fazer isso é através da fotografia. Então, eu tenho um grande arquivo de imagens. Esse trabalho, que é a partir desse projeto, chama Paisagens de Passagem. Eu fiz o ano passado, participei de uma exposição em Ribeirão Preto, fui selecionada num edital de exposições e mandei alguns desenhos que foram feitos a partir de uma experiência numa residência, numa fazenda, onde eu também coletei, no caso, eu coletei alguns elementos da natureza e fiz os desenhos a partir dele. Nesse caso dessa exposição, eu tenho desenhos, né, que eu fiz em papel vegetal. Eu fiz, são desenhos de dobra, de propósito, porque a ideia de dobrar o papel e ter esse desenho feito nesse papel dobrado me remete à multiplicação das coisas, me remete a uma ideia de você ver o desenho de uma maneira não tradicional também. E essa ideia da natureza me vem muito como uma coisa múltipla e que o tempo inteiro
é cada vez maior e que se a gente quiser ver a natureza da melhor forma possível, a gente precisa se demorar ali. A gente precisa entrar em contato com aquele lugar, com o cheiro, com as sensações. Não tem jeito de você trabalhar com a natureza, de você pensar a natureza como um elemento que faz parte do seu trabalho e não ter uma relação mais profunda com ela. Então, na exposição, eu busco trazer essa ideia de que é necessário um tempo para olhar o meu trabalho. Então, tem todos esses papéis que são dobrados e os desenhos fragmentados por conta das dobras. Então, o espectador muitas vezes precisa movimentar o corpo, mudar de lugar para ele conseguir ver os desenhos e entender um pouco o que é aquele desenho, né? Para mim, o importante é que eu tenha essa possibilidade de expressar e que os meus trabalhos sejam abertos, que cada um possa fazer a leitura que acha interessante e que eu possa me expressar da maneira como eu acho que é bacana para mim, que é uma necessidade minha, né? Então, assim, nessa exposição, então, tenho esses desenhos, que são desenhos feitos a partir de elementos que eu fotografei na praia de Maracajaú, no Rio Grande do Norte. Eu tenho um desenho grande que está numa moldura, numa caixa acrílica, né? Uma caixa que tem um formato maravilhoso, que só podia ser a Vanessa também, que faz os acrílicos, que tem um trabalho primoroso, delicado, que consegue entender um pouco o que a gente quer quando a gente vai lá conversar com ela, né? Ela tem essa disponibilidade de experimentar coisas, de fazer os projetos do jeito que a gente gostaria. E esse é um trabalho que eu fiz a partir de desenhos da fazenda. Um outro menor são alguns seres flutuantes que eu fotografei também numa praia em Paraty. E tem mais um desenho na parede que são fotografias que eu faço, fotografias de ateliê, com esses desenhos feitos em vários tipos de papel. Às vezes é um papel vegetal mais grosso, às vezes mais fino, às vezes é um papel de desenho misturado com outro papel, mas a questão dessas possibilidades do desenho me interessam também. Então eu vou ler um pouquinho aqui algumas coisas sobre esse meu processo e que eu acho que são interessantes para a pessoa que vai olhar e vai saber um pouquinho mais da onde que vem esse meu trabalho. Então vamos lá. Enquanto caminho, de ouvidos atentos, meus olhos procuram se acalmar na paisagem de ficar. De todos os momentos da vida, os melhores são de longe estes. É preciso ouvir o som da natureza, o craquelar das árvores, a orquestra dos passarinhos, a flauta dos ventos. A natureza entra em mim e, entrando em mim, constrói um mundo próprio que sai de mim, no desenho, na fotografia, na escrita ou no modo como eu vejo o mundo. Paisagens de Passagem é uma série de trabalhos realizados a partir de lugares de passagem. Então é isso que eu faço nesse projeto. E aí normalmente os meus textos vêm depois, né, de eu ter feito o trabalho, que é o momento em que eu vou refletir sobre eles e vou pensar o que aquilo me traz para além da execução dos mesmos, né? Então eu sempre tenho essa ideia de pensar o trabalho depois de executar. E tem uma coisa que eu acho interessante também, nesse caso, é que eu proponho como nome dos trabalhos perguntas.
algumas perguntas que foram feitas por mim, e tem uma que é emprestada do Manuel de Barros, que é o meu grande emprestador de palavras, porque em muitos momentos eu recorro a ele, porque eu acho que ele é fantástico na maneira como ele se relaciona com a natureza e com a natureza de todas as coisas, não só natureza, né? Então, os meus trabalhos eles chamam: serão os entes da praia sublimes? Será o vazio infinito? Se o nada desaparecer, a poesia acaba? Será a dobra um prolongar do pensamento? Então, a ideia é que a gente possa começar a pensar a partir dos trabalhos e refletir e olhar para as imagens e se relacionar com elas de maneira que aquilo que elas possam te trazer para um outro lugar de reflexão, para um outro lugar de pensar o que é essa natureza, de pensar o que é a natureza humana, porque me interessa, para além da natureza, questões da natureza humana. Então, assim, é um pouquinho sobre esse trabalho. Eu já postei aqui em outro momento os registros desse trabalho, então vocês conseguem abrir e ver. Mas se alguém tiver interesse de ver em PDF, eu tenho todo esse material também em PDF, posso enviar para vocês. Eu sempre faço o registro das exposições e faço dessa maneira, de fechando o meu pensamento e registrando, além dos trabalhos que participaram da exposição, os meus pensamentos e as coisas que aconteceram depois, que isso me interessa também, que é para onde que essa exposição me leva, porque isso me ajuda a pensar nos trabalhos que vêm depois. Então, acho que por hoje é só. Até!